afirmam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Com base nos textos que acabamos de ler, eu gostaria de falar um pouquinho de um dos pontos que foram ensinados ontem na comemoração da Reforma Protestante. Eu só vou levar dos 5 pontos, só vou falar de um ponto que é o sola scriptura, que significa somente a Escritura. E o motivo que me faz falar deste somente a Escritura é pelo simples fato de nós estamos em um mundo em que a autoridade da Bíblia tem sido deixada de lado e muitas das vezes nós ignoramos aquilo que é a nossa bússola que conduz a nossa vida. E por longos anos, como os que participaram no culto de ontem, a Reforma Protestante, a celebração de ontem sobre a Reforma Protestante, durante longos anos a igreja foi estando escravizada pela religião, em que o Papa exercia uma autoridade suprema acima das Escrituras e tudo quanto ele determinava em relação à fé e à prática da igreja devia ser seguido. Até então, o Papa até hoje é considerado como aquele que tem autoridade suprema. É claro que isso pode ser visto na Igreja Católica atualmente. E é considerado como alguém que ainda continua recebendo a revelação divina e justamente por causa disso ele é considerado alguém superior à Escritura. Ou seja, se ele tira algum decreto, deve ser levado em conta até mesmo questões práticas em relação à salvação e tudo mais. Tudo aquilo que a Bíblia ensina em relação à salvação, em relação à fé cristã, deve estar sujeita à autoridade do Papa. Ou seja, a Bíblia tem sido posta debaixo da autoridade do homem. Então, se o Papa diz que você devia pagar para ser perdoado os seus pecados ou para ser salvo, então você devia assim fazer. E era assim durante muito tempo. Daí que surge alguns pais da fé, como é o caso de Martinho Lutero, como bem ouvimos aqui ontem, que veio contra esta ideia de que o Papa era alguém infalível e que tudo que ele ordenava tinha que ser considerado como se fosse uma ordem que vem em cima da Bíblia. E a pessoa bastava simplesmente pagar o seu perdão, pagar a sua salvação, pagar penitência, ela já tinha como garantia o reino dos céus. E não só nós conseguimos ver isso na antiga Igreja Católica, ou até atualmente na Igreja Católica, nós também conseguimos constatar isso nas nossas igrejas evangélicas. Nós, às vezes, nós evangélicos protestantes, deixamos de se submeter à autoridade da Bíblia. Muitas vezes, os líderes que são confiados em liderar a Igreja de Cristo, elas se colocam em lugares superiores, ou seja, é uma posição em que a Bíblia que deveria ocupar. Eles se colocam como sendo pessoas superiores à Bíblia. O que eles determinam deve ser obedecido. Não importa se o que ele cria vai contra a Bíblia. Mas então, não é isso que nós aqui acabamos de ler. Nós acabamos de ler que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa autoridade suprema. E quando ele diz que a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está querendo dizer, de Gênesis a Apocalipse, nós lá temos a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E ela, sendo a palavra de Deus, é inerente, ela é infalível e ela exerce uma autoridade absoluta. E devemos, portanto, firmar a nossa fé e prática na Bíblia, no que a Bíblia diz. Então, o Papa, assim como os nossos líderes, eles são pessoas falíveis, são pessoas errantes e
o que eles determinam, se vai contra a Bíblia, nós não podemos seguir. Ou seja, a nossa fé, ela deve ser baseada, ela deve ser fundamentada naquilo que a Bíblia diz. A nossa fé e prática, ela deve ser fundamentada naquilo que a Bíblia diz. Ou seja, quem determina a nossa moralidade, quem determina o que é certo, o que é justo, o que é errado, é a própria Bíblia, como nós aqui acabamos de ler. A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é útil para a instrução na justiça. E este, como eu disse, é um dos pontos da reforma protestante, somente a Escritura, em que nós cremos que a Bíblia, ela deve ser a nossa regra de fé e prática, e nossos pais da igreja lutaram defendendo esses pontos, que são 5 pontos da reforma protestante, e nós, de fato, também devemos continuar abraçando essa verdade que nos é aqui ensinada por meio da Bíblia. Então, a Escritura é que dita a nossa moralidade, a Escritura é que dita o que é justo e o que é errado. E como eu disse antes, nós vivemos em um mundo em que o relativismo impera, ou seja, reina, né? O relativismo, não existe verdade absoluta, não existe uma verdade que seja infalível. É certo aquilo que eu acho ser certo, porque nós simplesmente abandonamos aquilo que é o nosso guia, a palavra de Deus, e nos baseamos em regras que simplesmente nós próprios criamos. E eu estava a ler um livro que fala das forças destrutivas da família, do Jaime Camp, e em seu livro ele cita um exemplo que achei muito interessante, que fala em relação ao relativismo. Ele diz assim, durante uma pregação que ele estava ensinando em relação aos princípios, ensinando em relação aos princípios bíblicos em relação ao sexo pré-nupcial, ele diz que veio um casal de namorados, jovens estudantes, e se aproximaram ali e perguntaram ao pregador: que direito você tem que direito o senhor tem de determinar ou afirmar o que é certo e errado no comportamento sexual de namorados? E o pregador respondeu: a minha autoridade para ensinar sobre o comportamento sexual de jovens namorados tem respaldo, ou seja, tem apoio bíblico na lei de Deus em sua palavra. E eles retrucaram ao pregador: e se nós não aceitamos essa Bíblia como sendo a autoridade sobre nós, então resta apenas a sua opinião contra a nossa. E a nossa opinião é que nós podemos nos relacionar de forma íntima antes mesmo de se casar à vontade. Os jovens saíram dali para não continuarem ouvindo aquele sermão daquele pregador. E em seguida ele diz que de nada adiantaria discutir em relação àquele assunto com aqueles jovens, porque a única arma que ele tinha, em que ele podia se defender, havia sido negada. Nós podemos constatar isso no mundo ímpio, mas também nós podemos enxergar essa autoridade da Bíblia como sendo aquela nossa bússola que nos guia, que nos dá aquele manual de instrução em como nós podemos viver neste mundo, sendo negada até com os irmãos que se dizem evangélicos protestantes. Podemos afirmar de forma verbal, de forma leviana, somente a Escritura exerce a autoridade sobre nós, mas na prática na realidade nós não abraçamos isso de forma no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E estes pontos não só deviam ser relembrados a cada uma vez, em cada ano, nesse caso no dia 31 de outubro, que nós comemoramos ontem por causa desse final de semana, mas também nós devíamos abraçar esses princípios, porque elas fazem parte de nós. Deus nos deu a sua palavra para que ela servisse de bússola, para que ela servisse de guia em meio a este mundo. Então nós precisamos hoje até mesmo da reforma dentro da nossa igreja protestante reformada. Precisamos reformar e nesse caso precisamos voltar às Escrituras, de colocar a Escritura como sendo a nossa única autoridade suprema a qual nós moldamos as nossas vidas. Então, terminando, a palavra de Deus, ela é nosso pedaço de madeira no meio de um naufrágio. E se nós largarmos ela, nós vamos nos afogar. Que Deus possa abençoar, irmãos. Obrigado.
uma música que já cantei aqui alguma vez. E os irmãos podem me acompanhar na parte do coro. Aleluia, aleluia, poderoso. É o poderoso Deus. Quem é digno de receber o louvor e a glória, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. É o poderoso Deus. Quem é digno de receber o louvor e a glória, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. É o poderoso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É o poderoso Deus. Haja luz se ouviu e a vida então surgiu, e todo o universo se formou. Das grandes e pequenas criaturas te louvarão, e todos de uma vez cantarão. Haja luz se ouviu e a vida então surgiu, todo o universo se formou.
favor, vamos todos participar cantando o hino Digno és de Glória em pé. Ainda em pé, vamos cantar hino 67, chamando o pregador e também trazendo as ofertas. 67 do Inário Verde. Outro não há que não perde tristeza.
irmãos podem tomar os assentos. Bom dia a todos. Quero convidar os irmãos para abrirmos Juízes, livro de Juízes, último capítulo. E último versículo. Juízes, último capítulo e último versículo. Nesse caso, capítulo 21, versículo 25. Já? Ok. Então, diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos orar. Nosso bom Deus, diante de Ti neste momento, queremos nos achegar agradecendo por esta oportunidade que o Senhor providencia para aprendermos de Ti. E na medida que nós aprendemos de Ti, Senhor, conhecemos a Sua vontade, os Teus desejos, e mais conhecemos a nós mesmos e nos conformamos nessa vontade. Mas ainda, Senhor Deus, que a Tua vontade seja ela apresentada aos nossos ouvidos com todo o tom da verdade, não poderá chegar até transformar nossas vidas se o Senhor não soprar a sua graça, o seu poder, o seu Espírito para convencer, amolecer nossos corações, a fim de nós nos sujeitarmos àquilo que o Senhor nos ensina. Por isso, Senhor Deus, precisamos muito do Senhor neste momento, para que o Senhor abra nossos ouvidos, abra nossa mente, nossos olhos, abra nosso entendimento, nosso coração, para que possamos te ver, te ouvir, para que possamos te compreender e crer em Ti. Senhor, quero pedir para que o Senhor assuma minha língua, minha mente, para que de Ti, através desta língua cheia de falhas e limitações, o Senhor possa falar coisas perfeitas e ilimitadas diante do seu povo, e que ela seja edificada para a sua glória. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não estou a ver a irmã Inês, acho que não está aqui, não? Ok. Acho que a irmã Inês, irmão Teque, irmã Olga, não será novidade esse texto, acho que quando eu abrir já sabem o que vou falar no dia de hoje. Eu estava pensando nos momentos da qual nós nos encontramos, e esta oportunidade que os dados caíram sobre mim para num dos dois eventos poder expor alguma coisa que possa trazer edificação para os irmãos. Estamos a falar da reforma que foi comemorada ontem e estamos a falar da situação política que se encontra em nosso país. A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem mensagem para todas as circunstâncias da nossa vida. E o meu desafio aqui hoje é realmente conciliar esses dois momentos da comemoração de ontem e a situação atual política através das Escrituras. O que eu vou fazer aqui hoje, nesse único versículo que nós acabamos de ler, eu vou poder expor todos os juízes, mas eu acredito que não vai levar tempo como os irmãos estavam pensando. Expor todos os juízes seria mesmo uma
eternidade, mas eu vou passar na superfície do livro e depois vou trazer aplicações que este livro traz para nós, a igreja atual, para nós podermos aprender alguma coisa que Deus quer que a gente aprenda nesta manhã. Então é um desafio grande, enorme, e espero eu aproveitar de toda forma o tempo para expor da maneira mais superficial este livro. O meu tema de hoje, baseado nesse versículo, é grande esperança num grande caos. A grande esperança num grande caos. Caos, irmãos já sabem, desastres, confusão, problemas. Então, meu tema, de novo, repito, a grande esperança num grande caos. Não sei para os irmãos, mas para mim, durante muito tempo, lendo o livro de Juízes, sempre, os irmãos que têm hábito de ler sistematicamente Gênesis até Apocalipse, quando chega nos Juízes talvez seja diferente, mas sempre que eu me deparei com o livro de Juízes, há anos, havia uma grande nuvem escura na minha cabeça sobre este livro, por causa da forma mais o drama que os juízes apresenta, mas muito negativo. Nós vimos aqui um povo inconstante no livro de Juízes, um povo que muda sempre. E os irmãos que tiveram a oportunidade de ler Juízes podem concordar isso comigo, que sempre que termina o livro de Juízes, aí você pergunta qual era a intenção do autor sentar e poder escrever o livro de Juízes, porque nós vimos no livro de Juízes desastres terríveis e absolutas, desastres que são demais. Nós não vimos um avivamento, não vimos, por exemplo, a manifestação de profetas e sacerdotes, nós vimos queda, depois de Deus levantar um juiz, um pouco de paz, depois outra queda, mais pior, e o livro de Juízes diz que sempre que morresse o juiz que liderava durante um período em que Israel desfrutava da paz, o povo fazia ainda mais pior do que aquilo que eles faziam anteriormente. Então, quando você lê tudo isso, você com certeza pergunta por que esse livro está na Bíblia. Mas, nos últimos meses, algo maravilhoso descobri, e eu, por causa disso, gostaria de compartilhar para os irmãos, baseado na realidade atual. O livro de Juízes, para a gente compreender, nós precisamos ligar os dois livros que antecedem e que seguem. Ou seja, para nós entendermos este livro, precisamos voltar um pouco para trás para o livro que antecede, que é Josué, depois um pouco para frente para o livro que segue, que é o livro de Ruth. Então, nós vamos mexer um pouco com esse livro para nós entendermos o livro de Juízes. E após de fazermos essa ligação, aí nós vamos compreender como, de forma maravilhosa, a Bíblia está organizada e como os juízes deveria exatamente estar na Bíblia. O livro de Juízes, no primeiro capítulo, começa com a despedida, por exemplo, nos primeiros capítulos começam com a despedida de Josué. Nós sabemos que Josué era um líder muito forte, muito corajoso, e conduziu o povo de Israel, e a Bíblia diz, em próprio Juízes, capítulo 2, que em toda a vida de Josué, os israelitas foram fiéis a Deus. Depois que você lê o livro de Josué, você fica encantado, maravilhado, porque você vê um avivamento grande em Josué. Você não espera, você quando lê o livro de
basicamente não esperava a reação que os israelitas tiveram depois de eles darem dores de cabeça a Moisés em todo o deserto. O livro de Josué encontra um avivamento muito grande, excepto apenas registra-se um problema só, que era da família de Acã. Excepto esses, o resto da história, durante a vida de Josué, soldados, os israelitas, pareciam só um homem, fiéis e zelosos pelo seu Deus. E maravilha do jeito como quando você lê, e você já prevê as coisas, né? Em Josué, por causa do avivamento que aconteceu durante a vida deste profeta. Então, olha só, os israelitas saíram do Egito, deram dores de cabeça a Moisés. Moisés lutou com os israelitas, colocando leis vindo de Deus, e Josué encontra um terreno que Deus preparou, conduziu fielmente até a sua última hora da vida. Mas, depois da morte deste grande líder, aí houve um caos terrível. Por que houve um caos terrível? Josué, ele se separa de todos os juízes que apareceram. Por quê? Olhando a lógica do livro, nós podemos tirar uma conclusão. Um homem só, Josué, pela graça de Deus, conseguiu levar o povo de Deus para serem fiéis a Deus. Mas os juízes é uma narração de muitos homens, líderes que se levantaram e morreram, mas não conseguiram fazer uma obra extraordinária. Então, a primeira compreensão que nós temos é que o livro de Juízes antecede um líder grande e prepara para mais um líder maior, que nós vamos ver em frente. Então esse é o primeiro ponto. Depois da morte de Josué, a Bíblia diz que em Juízes capítulo 2, a Bíblia diz que houve uma nova geração. Toda a geração que que nasceram do Egito, que nasceram no meio do deserto e que chegaram até Canaã com Josué, todos eles morreram e houve uma nova geração. E a Bíblia diz que esta geração nada sabiam, conheciam de Deus, do que Ele tinha feito com o seu povo durante o deserto e aquele povo que Ele tirou do Egito. Então, esta geração que não sabia de nada, que começaram a se desviar, começaram a se extraviar. Nós vamos voltar um pouquinho para capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Essa nova geração estava ao seu redor e aí provocaram a ira do Senhor. O que Deus fez? Puniu-os, entregando nas mãos dos seus inimigos. Indiferente, mas como Deus, Ele no capítulo 1 disse: eu nunca vou mudar a minha aliança com vocês, apesar de vocês mudarem a vossa aliança comigo, mas eu nunca vou mudar. No capítulo, ainda no mesmo capítulo, versículo 16, então, diz assim: então o Senhor levantou juízes. Foi do meio deste cativeiro que Deus então para liberar Israel, para conduzir e livrar Israel de seus inimigos. Pelo menos Deus levantou durante muito tempo, em todos os juízes, 12 juízes. Eram 12. E cada um, com um tempo determinado, ele lutou para libertar os israelitas. Então, de forma mais
rápida e resumida que se seguem. Primeiro foi Otoniel, que libertou Israel por 40 anos e Israel teve paz. A Bíblia diz isso. Teve paz, enfatiza sempre isso. Teve paz por 40 anos, quando Deus levantou Otoniel. Depois da morte desse homem, os israelitas voltaram a se desviar dos caminhos de Deus. De novo, Deus tinha que os punir. E nessa punição eles clamaram. E Deus levantou o líder a seguir, de nome Ehud, onde Israel gozou de paz por 80 anos. E daí, da morte deste juiz, de novo, eles tiveram a atitude de abandonar o seu Deus. Aí Deus levantou Sangar, Débora, levantou Gideão, que livrou Israel da fome, da crise econômica. E ao ponto de os próprios israelitas disseram, olha, nós vimos a sua obra excelente, Gideão, então queremos que você seja nosso rei. E Gideão disse, não, eu não sou rei de jeito algum. Deus é vosso rei. Mas eles não deram ouvido a essas palavras. E depois da morte de Gideão, houve de novo aquele desvio de sempre. Deus levantou Tolá, Jair, Jefté e outros juízes que ao total foram 12. E Deus levantou o último juiz e se concentrou um pouco em revestir esse de uma especialidade. E tal juiz chamava-se Sansão. Esse foi o último juiz de Israel. Pelo menos no livro dos juízes. Sansão tinha força, tinha ousadia, tinha coragem. Mas o problema deste homem, na verdade, na época dele, não era o problema dos israelitas, era do próprio Sansão. Ele tinha muitos problemas. Era um incontinente, era alguém que não tinha domínio próprio, e ele morreu por causa das consequências do seu pecado. E de novo, quando ele morre, um desespero para os israelitas. Então, quando nós observamos tudo isso, a gente vê um caos. Só que o mais interessante é que os juízes não terminam por aí. Ainda relata um cenário mais ainda horrível. E o texto, no capítulo 19, diz assim, o começo desse relato horrível. Naquela época, não havia rei em Israel. Começa desse jeito. Ou seja, é como se o escritor estivesse preparando os leitores para conduzir eles a uma inauguração da monarquia, né? A uma inauguração do advento de um rei que vem. Ele lança aqui a luz para todo leitor entender que o fato de acontecer o que acontecia, porque não havia rei em Israel. E é interessante que essa palavra começa de 19, capítulo 19, no versículo 1, e termina assim o livro. Porque no capítulo 19 relata um cenário muito horrível, onde um levita leva uma concubina e depois essa concubina torna-se infiel contra o seu marido, volta para casa e o levita sai em busca de sua concubina, tenta convencer para levar para casa. E depois dele ter tomado lá com muita insistência, com algumas dificuldades do próprio sogro, ele, a caminho de sua casa, para em uma praça de Gibeá, onde um dos homens piedosos acolheu ele numa noite em sua casa, e aí um bando dos gibeonitas, que eram benjamitas, perceberam que ali havia uma visita. Eles entraram exatamente como aconteceu nos tempos de Ló, que queriam violar a Ló. Então eles queriam violar aquele levita, e este levita, como tinha sua concubina, ele deixou que a sua concubina fosse em lugar dele. E a Bíblia diz, aquele bando de exército de homens passaram toda a noite violando aquela mulher, aquela concubina deste levita. E toda a noite
abusando dela. E toda ela quebrada, partida, chega de madrugada à porta da casa do seu marido e não consegue entrar. Simplesmente ela cai antes da entrada. Quando o tal levita tenta sair para prosseguir a sua viagem, encontra ela morta. O que ele fez? Disse, levanta, e ele já estava morto, descobriu. Quando ele leva ela, foi cortar em pedaço o corpo dela e distribuiu às 12 tribos de Israel. O sinal era como se ele estivesse anunciando uma carta dizendo, olha o que os israelitas e seus irmãos fizeram. Nunca se fez uma atrocidade dessas. E daí que houve uma revolta enorme da parte dos israelitas. Eles se reuniram e vieram combater contra seus próprios irmãos benjamitas. Exterminaram muitos homens, dos seus próprios irmãos da tribo. Muitos homens. E depois deles vingarem, apenas sobraram poucos homens em Israel, da tribo de Benjamim, que os próprios israelitas ficaram também ameaçados. Por quê? Porque uma tribo da qual todos os israelitas tinham o dever de proteger as tribos de modo que não houvesse extinção. A luta era essa, nenhuma tribo de Israel deve estar em extinção. Mas agora restam poucos homens e o problema desses homens era não ter mais mulher para casar. Por quê? Porque os israelitas tinham jurado, dizendo que nenhum dos homens dos benjamitas vai casar uma de nossas filhas. E por causa desse juramento, eles se viram em um grande problema. O problema era um dilema grande. Eles queriam continuar fazendo com que continuasse a descendência dos benjamitas. Mas eles não podiam dar suas filhas em casamento. E também, eles não deviam levar filhas dos outros povos para dar em casamento a eles, porque isso estava contra a lei. Então era um dilema. Eles deviam cumprir o juramento de não dar suas filhas em casamento a eles, porque juraram. Também não deviam arranjar filhas alheias que não fossem dos israelitas para dar em casamento para que a descendência continuasse. Então era um dilema grande para eles. O que o juiz está querendo nos dar a entender os leitores? É exatamente isso que os irmãos estão a entender. Um caos total. Então aqui não só nós vimos caos econômicos, crise política, crise espiritual, mas também crise social. Onde entre irmãos se matavam. E crise moral, onde havia essa violência e abuso. Era assim o caos que estava acontecendo em Juízes. Só que o texto termina assim, como nós acabamos de ler agora. De novo, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa era uma palavra famosa nos Juízes. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Eu quero começar daqui para ir ao desfecho, falar de três pontos. Primeiro ponto são essas crises de Israel, né, em Juízes. Depois vou falar de esperança e no final eu vou falar do verdadeiro juiz que cura todas as crises, do qual o livro dos Juízes prepara. Então, como eu já disse, que agora o texto termina em um tom de desespero, como aqueles filmes onde parece o autor principal do filme morre, depois sua casa morre, depois sai letras. Aí você diz, meu Deus, exatamente isso. Você fica frustrado porque não há solução. Não há mais esperança. Mas, como eu disse, o livro que segue, Ruth, é um livro de esperança para Juízes. Na verdade, eu poderia dizer assim, Ruth devia fazer parte dos Juízes. Olha só uma coisa. No capítulo 1 de Ruth, no primeiro versículo, diz assim: na época dos juízes houve fome na terra.
Então, Ruth o tempo de Ruth era na época dos juízes. Estava nessa época onde havia um caos total. E uma família, por causa desses caos total que havia em Israel, saiu porque lá havia fome para uma outra terra. Na verdade, é exatamente isso que acontece para cada cidadão que pertence a qualquer terra do mundo. Geralmente, nós quando percebemos que o nosso país, o lugar onde nós estamos, tem problemas sérios, uma das coisas que a gente acha que é um escape é sair desse lugar para um outro lugar, pensando que no outro lugar nós vamos encontrar algo bom para nós. Nós tentamos escapar. Quantos de nós, se tivesse passaporte, por exemplo, não seria o primeiro a sair deste país nesse exato momento? Se tivesse passaporte em um lugar onde ele poderia estar, talvez na Europa, ou talvez lá em América, quantos de nós não correria? Por causa do quê? A gente é fugitivo. Nós fugimos os caos que acontecem no lugar onde nós estamos. Incrível que a Bíblia aprova que a gente saia para uma outra terra, mas não por causa da fome ou das crises desse lugar. Pelo menos a Bíblia prova em duas maneiras porque que qualquer cidadão que é fiel a Deus tem essa possibilidade de sair da sua própria terra. Primeiro, por causa do Evangelho. Ele pode sair de sua terra, abandonar sua para ir pregar o Evangelho para uma outra nação. Segundo, por causa da perseguição. Lembra-se que Jesus disse, ele nunca proibiu aos seus discípulos, quando vocês forem perseguidos, por favor, não fujam. Ele não disse isso. Ele preparou, disse, quem estiver fugindo, não volte para trás. Então, são essas duas maneiras que nós fiéis, a Bíblia dá esse acesso para nós fugirmos para o lugar onde a gente se encontra, deixando nossas famílias, nossas origens, não famílias, porque podemos até sair com nossas famílias, para uma outra terra, por causa do Evangelho e por causa de perseguição. Só que aqui não era perseguição. E geralmente a gente muitas das vezes quer fugir, não por causa de perseguição, não por causa do Evangelho, por causa das crises. O que nós temos, na verdade, dentro de nós? Nós criamos na mente um mundo onde nós colocamos alguém que possa governar melhor. E nós colocamos lá, acho que deve ser Europa, ou deve ser Inglaterra, ou deve ser América. Algum lugar por aí. Porque nós não suportamos o caos que nós estamos passando. Não é só a gente, os nossos pais, os fiéis na Bíblia tiveram também esses problemas. Abraão foi ao Egito por causa de fome, com todas as promessas que Deus tinha dito. Sai da sua terra, da casa da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E Deus tinha prometido estar com ele. Mas o que ele fez quando sucedeu que houve fome? Fugiu para o Egito. E nós vimos o mesmo cenário dessa família, fugindo para Moabe. E muitas vezes, quando essas pessoas da Bíblia fogem para um outro lugar, encontram coisas não boas. Porque se não fosse Abraão fugir para o Egito, nós não teríamos esses muçulmanos que agora estão a empreender guerra. Porque de lá, Abraão teve que levar uma serva, Agar, e por causa dela, os ismaelitas, que surge esse povo islâmico. Ou seja, um sinal de que uma fuga por causa das crises como essas, eu quero acreditar assim, não é uma boa saída de acordo com a Bíblia. Uma família que sai para Moabe e casa com uma moabita. Um povo que não devia casar. Então os irmãos vão falar, mas de Moabe saiu Ruth, que depois dela veio o descendente Jesus. Isso é só para mostrar que Deus não tem limites para até das coisas piores.
ele suscitar louvor para si mesmo, mas não significa que isso ele aprova as coisas piores que as pessoas optam em fazer. Então, e em Ruth, Deus se mostra de que Ele é um Deus onde no caos, de outro caos, Ele pode tirar um louvor enorme e grande para o seu próprio nome. E o que sucede é que é interessante que o livro de Ruth termina que esta mulher que sai de Moabe casa com um proprietário de muitas terras chamado Boaz. E este Boaz é dito aqui o resgatador. Então, aqui vem a questão principal. Por que todo esse cenário, todo esse caos, por que eu quero acreditar que o escritor de Ruth, de Juízes e Ruth deve ser a mesma pessoa? Porque é como se ele estivesse preparando algo muito, muito, muito maravilhoso. Geralmente quando a gente lê o livro de Ruth e termina na descendência, provavelmente alguns de nós, quando olha a descendência, pode ser tentado a saltar. Mas é lá onde a história termina de forma mais excelente. Por quê? O texto termina assim, capítulo 4. E estas são as gerações de Davi. Aí começa a dizer, Pérez, lembram-se Pérez, né? Que foi filho de união de Judá e Tamar, no capítulo 38 de Gênesis. Pérez gera Esron, Esron gera Rão gera Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson vai gerar Salmão, que casou com a prostituta Rabi, de acordo com Mateus, e esse Salmão vai gerar Boaz. Boaz que casou com Ruth, e desta união nasceram Obed, Obed e Jessé, e Jessé vai gerar Davi. Jessé vai gerar Davi. É assim como Ruth termina. E a pergunta é, por que Ruth tem que terminar assim? Porque Davi é o rei destacado de todos os reis que já passaram. Este rei, onde Deus disse, segundo o meu coração. Olha só que nós terminamos dizendo assim, não havia, naquela época, rei em Israel. E cada um fazia o que bem entendia. Mas agora termina Ruth com a promessa de que agora há um rei. E esse rei é Davi. Esse é o propósito pelo qual Juízes está lá. Para dizer, a inauguração da monarquia. Vem um rei. Só que aqui está um outro problema. O rei Davi, ele surge pela vontade de Deus. Também o rei Davi, o rei em Israel também, rei em Israel surge por causa da insistência do povo, porque Deus queria ser o rei deles. Mas eles não quiseram. Então eles preferiram que levantasse um rei humano, e Deus colocou todas as condições que um rei exige que seja dado. E ele foi dado esse privilégio, essa oportunidade para ser. Deus deu essa oportunidade ao seu povo para dar um rei. Apesar disso não ser primeira vontade dele, porque Gideão, como eu já falei, ele tinha dito que eu não sou rei, eles queriam fazer ele de rei. Porque Deus é o vosso rei. Mas aí parece que o escritor de Juízes está preocupado também com o rei, como se ele estivesse a não concordar com Gideão. Mas a questão é essa, como já disse, em meio a caos, Deus traz grande esperança. Em meio às escolhas mais desastrosas e as coisas que parecem perder controle à vista das pessoas, Deus traz uma esperança. Deus levanta Davi e, por causa disso, parecia que Davi ia trazer uma revolução, parecia que Davi ia trazer uma restauração em que o povo esperava. Mas nós vimos em pouco tempo Davi metendo água. Aquela esperança dos israelitas não sendo satisfeita na totalidade. Deus levanta mais outros reis.
E aí a pergunta de novo continua. Por quê? Por quê que todo esse cenário deve acontecer assim? Por que Deus não levanta um rei que acabe de vez todos os problemas e tudo esteja bem? Por quê? E Deus quis levantar reis para mostrar, e esses juízes todos que passaram e não fizeram o que o povo esperava, para mostrar algo muito importante que eu quero que os irmãos aprendam juntos. Ele quer ensinar que enquanto nós estivermos neste mundo de maldição, do pecado, nós nunca devemos esperar um governante, um reino, uma nação que tenha um paraíso a um longo prazo na terra, como todo mundo espera ser. Deus está a ensinar de que não é através desses homens falidos e falhos que Ele vai trazer, que Ele vai curar os problemas políticos. Porque às vezes a mente de qualquer cidadão de um lugar tem uma esperança de ver o seu país como um paraíso na terra. Mas não é assim. Porque até que mudanças acontecem, como sempre houve nas épocas durante a história da humanidade, mas sempre há de haver momentos de caos. É só por um tempo. O juiz está ensinando isso. Só um tempo só vê um juiz, parece que tudo está bem, mas depois é um caos. E sempre vai haver assim. Sempre vai haver assim. Para a gente aprender, agora algo prático que eu quero que os irmãos tenham aqui, para a gente aprender que nós como cristãos, a nossa pátria verdadeira, onde jamais haverá um caos, não está aqui, está lá. E nós temos que colocar nossos olhos nessa pátria, onde aquele rei jamais trará problemas e nunca vai mudar. Onde aquele rei jamais vai decepcionar. Ele vai satisfazer todas as lacunas de uma sociedade no geral. É exatamente isso que Deus está querendo levar ao seu povo e a nós também, para nós compreendermos. Porém, não significa que nós como cidadãos não devemos lutar para que haja estabilidade, paz no lugar onde nós habitamos. Porque houve esses problemas durante a história da igreja, que alguns abandonavam muitos ofícios porque diziam que não, nossa pátria é lá. Então os israelitas tinham esse problema. Tal ponto que eles, no tempo de Jeremias, eles cruzaram os braços, não queriam se casar, não queriam construir, não queriam fazer nada. E no capítulo 29 de Jeremias, Deus vem para eles dizer, olha, construam, casem, plantem jardins. Orem pela prosperidade dessa cidade. Na Babilônia, eles estavam lá, cativos. Porque a vossa prosperidade depende dela. Mas, porém, Deus sempre fez questão de dar a esperança de que não é vossa terra. Deus fez questão de dizer, não é vosso lar. E a Bíblia nos chama a nós como forasteiros. Onde nós, aqui é nossa passagem. E nossos olhos devem estar lá. Nós lutamos porque nós carregamos conosco valores dessa pátria do céu. Por isso nós temos que nos apresentar aqui como aqueles que têm valores de uma outra pátria celestial. E por isso nós lutamos. Por isso nós temos que construir. Por isso nós temos que lutar pelos nossos direitos. E pelos direitos de estabilidade do nosso ambiente. Por isso nós temos que orar pelo caos que acontece ao nosso redor. Mas a gente não pode se esquecer que nós temos um rei. Por quê? Uma inclinação exagerada para assuntos dessa terra, nós perdemos de vista que nós temos um rei que satisfaz todas as expectativas que nós esperamos de um governo. E por causa disso, somos angustiados, desesperados. Por causa disso, a gente vive com nossa mente decepcionada. Com nossa mente tão decepcionados por causa do que acontece ao nosso redor. Por outro lado,
Alguns podem olhar até terem convicção dessa pátria celestial e perderem de vista de que eles devem carregar os valores dessa pátria para esta da terra. E o término do livro de Ruth dá para entender que, apesar de Davi ser segundo o coração de Deus, como todos nós sabemos, mas também ele trouxe frustrações, não trouxe aquilo que no início, quando você lê, você espera de Davi muitas coisas porque era segundo o coração de Deus. Não trouxe o que o povo de Israel esperava. Por quê? Porque Davi, na verdade, era um pré-anúncio do verdadeiro rei. Davi é descendente do verdadeiro rei. E este rei, tão esperado, não só pelos israelitas, acredito também por nós, e todo mundo deve esperar, é Jesus. Jesus é capaz de ele curar as 5 crises, geralmente, que têm acontecido em qualquer canto do mundo. Crise espiritual, crise política, crise econômica, crise social e crise moral. Todas as crises que acompanharam Juízes. Na crise espiritual, lembre-se que em Juízes não se menciona sacerdotes, não se menciona profetas. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele é a plenitude da divindade. Ou seja, ele tem todo o suprimento da necessidade espiritual de qualquer ser humano. Ele é sacerdote, ele é profeta. Como sacerdote, ele nos liga ao Pai, a um reino. Como profeta, ele é a própria verdade. Porque a ausência de um profeta em Juízes significa falta da lei, falta da palavra de Deus. A ausência de um sacerdote significa falta de sacrifícios, da comunhão de um povo com Deus. Mas Jesus supre todas essas necessidades. Na crise política, onde não havia rei e cada um fazia o que bem entendia. Geralmente, quando um povo não tem um governante, segue os seus próprios desejos. Mas quando tem um governante mau, seguem os desejos desse governante mau. Sempre é assim. Mas há um governante bom e perfeito, que reina com justiça e bondade. Esse é Jesus. E eu quero chamar a atenção a todos nós, que nós não devemos esquecer, muitas vezes eu sei que a gente se esquece, que nós temos um rei. Ter Jesus como rei, significa que nós temos que nos submeter às suas ordens. Deus disse para Davi, a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, mas para este novo rei, Jesus, Deus diz, esse é meu filho a quem minha alma se compraz. E não termina por aí. Diz, a ele ouvi. E aqui eu quero chamar a atenção, dando conexão com a comemoração da reforma, que uma das coisas que reforma as nossas almas, nossas vidas, que vai trazer impacto na nossa vida, é nós darmos ouvidos a este rei. Eu talvez temo dizer que muitos de nós talvez já perdeu de ouvir, já faz muito tempo que não ouve o seu rei. É muito tempo que várias pessoas reclamam de não ter tempo de ler a Bíblia. Isso significa que você parou de ouvir o seu rei. E é perigoso. É muito perigoso não ouvir o seu rei, se de fato esse Jesus é o teu rei. Se ele é teu rei, não viva num reino onde tu não conheces o seu rei, onde perambula pelas ruas desse reino sem ouvir as ordens dele. A Bíblia, a verdade, o Evangelho deve ser buscada. Essa é a reforma que nós precisamos. Se de tudo que os irmãos puderem esquecer da reforma, acata isto. Abra os seus ouvidos, persiga suas Bíblias onde estacionou, comece a ouvir a voz de Cristo lá. E aí sim, as reformas vão acontecer na sua vida. E Ele satisfaz crise econômica. Ele satisfaz crise econômica. Ele promete oferecer
um reino onde há abundância de fartura, um reino onde há abundância de bens. Isso significa que nós temos que olhar e nos doar por esse reino, lá onde está o nosso tesouro. Como Jesus disse, não acumuleis tesouro para vós outros aqui, mas para outro lado, onde está o vosso verdadeiro tesouro. Jesus satisfaz crise social, onde famílias se matam, como aconteceu em Juízes, irmãos matando-se entre irmãos, e a crise social não está longe de nós, onde há ideologias que destroem o conceito de famílias, e alguns conceitos nós carregamos, onde não há relacionamento entre famílias, onde alguns talvez de nós têm desavenças com seu pai, com sua mãe, desavenças com seu irmão, com seu tio, onde cada um se sente às vezes isolado, não tendo família, mas Jesus satisfaz. De que maneira? Se você pertence a Cristo, a primeira sua família é toda essa que está aqui. Esta é a tua família da qual nunca vai te apartar, e nunca vão se apartar, nunca vão se despedir, se deixar. Volte para casa tentando reconciliar com seus familiares, porque Cristo se reconciliou da sua inimizade com Deus, tornando possível você ter um pai. E nesse sistema, voltar também àqueles que estão em inimizade conosco para buscar reconciliação. Por causa de Cristo, isso significa que nós estamos representando nossa pátria aqui na terra. E finalmente Jesus também supre a crise moral. Se você é realmente alguém que ama teu Senhor, você não fica satisfeito por toda a imoralidade que surge, como aconteceu em Juízes, aquele abuso por falta de um rei. E não é diferente de hoje. Essa época é uma das épocas um pouco difíceis para viver, por causa de imoralidade que a mídia vomita, as lojas vomitam, as escolas vomitam. Se os irmãos não sabem, uma das coisas que eu estava meditando nessa semana é uma das coisas perigosas. Agora, mandar tua filha na escola. Não estou dizendo que não deve mandar, mas eu acho que devia haver uma preparação grande, porque eu estou acompanhando casos de meninas que se envolvem de forma muito absurda tão cedo com outros meninos e com rapazes grandes. E até meninas buscam homens. Me lembro uma vez que eu estava numa barraca e uma das meninas olhou para mim e disse: moço, estou a pedir 10. Eu olhei para ela, tinha a idade do meu sobrinho. Eu disse: você tem que me chamar de tio. Eu não sou moço. Porque meu sobrinho tem idade dela. Mas o termo moço, para as meninas de agora, significa que elas estão corrompidas na cabeça. Acham que quando pedem um homem assim, não tem outra coisa. Estão corrompidas. A gente não consegue passar nenhuma loja sem ver os manequins expondo aquela imoralidade. O que uma criança, um adolescente vai entrar numa loja e vendo todo aquele manequim? O que vai aparecer na cabeça? Vai formatando pouco a pouco até ao ponto da vergonha sumir. E a imoralidade encher na nossa sociedade. E nós? O que Cristo vem fazer? A Bíblia diz que nós fomos comprados, como Paulo disse, vocês foram comprados por um alto preço. Então não deixem seus corpos, não deixem seus corpos entregues à imoralidade sexual. Nem se menciona entre vós. Nem a gente deve tolerar essas coisas feias. Se tivermos meninos ao nosso redor, não só orar, mas lutar para proteger esses meninos contra a imoralidade. Irmão, se alguém tem filho aqui que está na fase adolescente, não imagina o que está a acontecer com suas amigas. Porque não há amigas saudáveis para as crianças atuais. Estão corrompidas. Então Cristo vem substituir, vem satisfazer
essa crise moral, trazendo pureza, santidade, não só atualmente, agora, mas também no reino vindouro. E meu tempo já acabou. Eu quero convidar os irmãos a refletir sobre esses pontos todos e ter essa ideia de que nós temos um rei e que nossa pátria está acima daquela que nós projetamos aqui na terra. Não devemos nos esquecer disso. Eu sei que há um tumulto e isso, por causa desse tumulto, enche nossas cabeças muito mais as coisas desse tumulto e nós esquecemos, nos desligamos do reino que está por lá. Nós temos que nos posicionar como patriotas celestiais nessa terra, lutando, mas sempre não se esqueçam que você tem um rei. Ainda que pareça não ter um governante, tens um rei. E a tua causa é lutar pelos valores desse reino, combatendo como ele trouxe para nós, conquistando para nós, nessa área espiritual, política, área social, área moral, área econômica. E assim sim nós nos identificaremos com a pátria do céu. Vamos orar. Nosso bom Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por causa de muita coisa que se passa na nossa cabeça. Tu tens muita coisa a nos ensinar e a tua palavra é uma maravilha de ensinamentos, como o meu irmão expôs aqui na livre participação. Nós precisamos, Senhor, resgatar o senso de nós ouvir a Ti. Porque ouvir a Ti, Senhor, nos coloca numa boa posição, nos coloca no nosso lugar e não nos traz confusão. Pedimos para que o Senhor dê-nos um anseio, uma fome por ouvir o Senhor, que é o nosso Rei. Um Rei verdadeiro, para que nós não façamos aquilo que nós achamos certo aos nossos olhos. Mas ajuda-nos a entender que temos um Rei e nós temos que olhar para esse Rei e atender ao que Ele tem falado para nós. Senhor, ajuda-nos a sermos cidadãos aqui, com esses princípios e esses valores que o Senhor prescreve na Sua palavra. Que nós não sejamos, Senhor, muito mais daqui e não entremos em confusão, pensando que não temos nada a que ver com este mundo. Claro, Senhor, que nós temos. Mas temos que ver com este mundo sob seus princípios, sob sua palavra, sob sua vontade. Senhor, estamos em um mundo de caos, obstáculos e problemas, que é impossível viver este mundo se o Senhor não estender muito o seu favor para nós. Oramos para que sua igreja, Deus, possa acatar tudo quanto nós aprendemos agora. Reforma as nossas vidas, reforma as nossas famílias, reforma nosso estado social, espiritual, moral. Santifica-nos na sua verdade e faz-nos um povo zeloso por boas obras, zeloso pela justiça, pela equidade, um povo íntegro, um povo que luta e busca a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedimos para que o Senhor Deus manifeste a sua graça, mais além do que nós temos, porque em Ti, que habita toda a plenitude da divindade, há graça sobre graça. Então, Senhor, ajuda-nos, por favor, para que nós não sejamos influenciados, perdidos e desconectados com nosso Senhor, com nosso Rei.
Ajuda-nos a termos uma posição neste mundo como sal da terra e luz do mundo, para denunciar as trevas, exaltar a luz e viver na luz, sendo instrumento para levar outros para a luz. Para que o Senhor receba glória e louvor, essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém.